Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece, as oportunidades de crescimento que nos proporciona, a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um empreende de ir se retificando e se melhorando. Que os irmãos permaneçam do nosso lado, nos inspirando a virtude, a fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar ao Mestre Jesus e aos bons amigos nos favoreçam, para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair maiores conhecimentos e novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos meus irmãos, que a luz do Mestre se mantenha sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós iniciamos o estudo da terceira parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, e encerramos a nossa primeira leitura na questão de número 619. Já na primeira leitura, a gente já pode fixar o conceito. Quando nós falamos das leis morais, lá na questão 617, o orientador as definiu, da seguinte maneira, nas notas. As leis morais dizem respeito ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com o próximo, contendo as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Então, quando nós falamos de leis morais, que é o título da terceira parte, nós estamos objetivando aquelas regras de conduta do homem para consigo mesmo, do homem para com Deus, do homem para com seu semelhante. Na primeira leitura, quando nós falamos de caracteres da lei divina ou da lei natural, nós fixamos como características dela, a eternidade, a imutabilidade e a universalidade. Então, são leis que, vamos dizer assim, duram a eternidade, estão colocadas do início até aquilo que a gente consiga imaginar como fim. São imutáveis, estão fixadas de uma maneira definitiva, e são universais, porque regulam todas as relações no campo da matéria ou no campo da moralidade. E aí nós entramos no segundo tema, que é o conhecimento da lei natural, e fixamos na primeira leitura o seguinte conceito. A lei natural, a lei divina, está acessível a todos, porque ela está posta desde sempre. Mas isso não implica que todos a compreendam perfeitamente. Então existem graus diferentes de entendimento acerca da lei divina, da lei natural. Mas, de forma geral, o conceito inicial firmado na questão número 619 é de que a lei natural está acessível, todos podem conhecê-la. O nosso orientador definiu, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E aí nós vamos para 620, reiniciando o nosso estudo. Então nós estamos em conhecimento da lei natural. Questiona, Kardec pergunta, 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? No estado de erraticidade, o espírito tem uma compreensão melhor da lei de Deus do que quando está encarnado? Nosso orientador responde assim: compreende-a
compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Vamos por partes. O espírito, nós espíritos, compreendemos a lei de Deus de acordo com a nosso grau de perfeição, a nossa capacidade. Então, isso é conceito firmado anteriormente. E ele diz: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido. E prossegue: e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Aqui, esse guardar a intuição, né, já implica no, vamos chamar, poder limitador que o corpo exerce sobre o espírito. Então, muito do que o espírito fica adormecido, né, por conta do corpo e, vamos chamar assim, das características, né, que ele assumiu em uma determinada encarnação. Então, o conhecimento seria mais livre, mais pleno, né, na erraticidade, com a ressalva, condicionado ao grau de perfeição. Entende melhor o mais perfeito. Né? Mas, na erraticidade, um domínio mais amplo, vamos chamar assim, uma consciência mais apurada do que seja a lei de Deus. E, uma vez investido no corpo, com o problema natural da encarnação, da reencarnação, o corpo limitando a capacidade do espírito, guardaria uma intuição. Aquilo que Santo Agostinho, eu vou me reportar muito a Santo Agostinho, né? Faz questão de dizer que é uma rememoração de Deus, né? Quando a gente consegue acessar esse conhecimento, seria uma lembrança de Deus. E aí ele termina com uma terceira ideia. Ele diz: os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Uma vez investido na carne, né, o espírito está como se escondido. Essas ideias todas já são de estudos anteriores. Ele está como que escondido. Né? Eu uso esse termo porque ele pode, em função dessa condição de momento, né, se dar o desfrute, né, de não lembrar, fecha aspas, né, de tudo que ele é, de tudo que ele já fez, né, dos contratos que ele assumiu para reencarnar. Bom, então o esquecimento do passado está aí presente. Mas o espírito, com a vivência muito grande, com a experiência muito larga, né, traz bons e maus conhecimentos, boas e más tendências. Então, aqui no final ele diz: os maus instintos ou as tendências ruins que a gente tem, né, que ainda não conseguiu dominar, via de regra, ordinariamente, como ele diz, fazem com que o homem esqueça a lei de Deus. E isso a gente constata por nós mesmos. Né? Quantas vezes a gente erra, né, consciente do erro, né, por conta de uma tendência ruim que a gente deixa que domine momentaneamente, pelo menos. Então, essa é a colocação. Na erraticidade, um domínio mais amplo, vamos dizer assim, apesar da extensão do conhecimento, né, da lei de Deus ficar limitada pela perfeição. A perfeição define um conhecimento maior ou menor, né, mas na erraticidade o espírito tem um domínio mais amplo. E quando é encarnado, né, o corpo e a própria natureza do espírito, né, os seus, vamos chamar, aspectos negativos, né, prejudicam essa percepção que era
que era mais limpa, mais abrangente, né, na erraticidade, que essa percepção aflore no homem encarnado. Então ele diz, guarda uma vaga intuição. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Guardem com vocês, questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Qual é o livro que nós devemos ler para tomar contato com a lei de Deus? E aí o Espírito orientador responde assim, na consciência. Kardec então desdobra a questão, perguntando, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Usou o termo revelada, de lhe ser ela revelada. E aí o orientador responde assim, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada, não revelada, lembrada. Aqui, né, nós temos de novo aquele conceito de Santo Agostinho. Cada um traz consigo, né, a verdade. E, por momento, se esquece, despreza, que assim seja. Lá, na sua teoria da iluminação natural, ele diz, olha, Deus permite que com as vivências o homem vá iluminando essa verdade, compreendendo essa verdade. Aqui, o mesmo conceito. Quando pergunta ao orientador onde é que está escrita a lei de Deus, onde é que ela fica registrada? E aí o Espírito responde, na consciência, ou seja, cada um dos filhos de Deus traz consigo, na sua consciência, a lei divina impressa. E aí, Kardec pergunta, mas se ele traz esse conhecimento consigo mesmo, né? Se ele já traz consigo mesmo, por que ela deveria, ou com que finalidade, lhe ser revelada? Ele diz, não, ela não lhe é revelada, ela lhe é lembrada, porque o homem a esquecera e desprezara. É nesse contexto que a gente tem que se firmar. Então, que a gente tem que se deter. O homem, cada um de nós, filhos de Deus, viemos completos, vamos dizer assim. Nós trouxemos os instrumentos necessários para alcançar o grande objetivo da perfeição. O fiel da nossa conduta, né, o parâmetro para a nossa caminhada, aquilo que baliza a nossa caminhada, Deus proporcionou a cada um, indistintamente, não tem mais ou menos aquinhoados, todos receberam, né, que é o conhecimento da regra do bem proceder, do que deve ser feito ou não ser feito, né, gravado na sua própria consciência. Nenhum de nós precisa perguntar a ninguém, nem ler em lugar nenhum o que deve ser feito ou o que não deve ser feito, né? E nesse ponto os irmãos vão concordar comigo. Quando a gente faz qualquer coisa errada, é como se houvesse alguém dentro de nós gritando desesperadamente, não faça isso, né? É o que a gente chama de a voz da consciência. Então Deus aquinhou cada um dos seus filhos da ferramenta necessária para agir bem, para caminhar bem na direção daquilo que é a felicidade, a perfeição moral. E toda vez que a gente se desvia, né, e a consciência grita, ainda tem vamos chamar um reforço, né, que são aqueles que nos amam e que, nós já vimos isso, nos acompanham, né, e nos sopram aos ouvidos. Não insista em caminhar por aí, não vá por aí, né? Nos lembrando da lei de Deus. Não estão nos revelando, ela já está revelada, está impressa em nós. Estão nos lembrando, olha, não foge da sua consciência, não foge da lei de Deus. Questão 622. Kardec pergunta, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem sua lei? Existe entre nós algum encarnado, né, com essa missão,
né, de nos trazer à luz, de nos melhorar o entendimento acerca da lei de Deus. E vamos lembrar, a lei de Deus não regula só aspectos morais, regula todos os aspectos, ela é universal, né? Então nós diríamos assim, trazendo para o campo da matéria, Newton teria sido, o físico inglês, teria sido um enviado de Deus? Sim. Tinha as luzes necessárias para esclarecer para nós como é que certos fenômenos regulados pela lei divina aconteciam. Então ele veio com a missão de nos trazer conhecimento. O nosso orientador responde assim. A pergunta foi, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Deus, na sua infinita bondade, né, mistura os seres, criando uma diversidade de conhecimento, por exemplo, né, que permite aos mais atrasados alcançarem o conhecimento um pouco à frente. Então, quando vem alguém com essa falando no campo da matéria, que fica fácil para todo mundo entender, um Einstein, um Newton, um Kepler, quando vem alguém que consegue entender e transmitir para nós o conhecimento, Deus permitindo um avançamento da humanidade, né? Na medida que um conceito desse nos permite o entendimento de um fenômeno, né? Um alargamento da compreensão da lei divina, ele está trabalhando em nome de Deus, no intuito, no sentido de fazer progredir a humanidade. Então, Deus confia a certos homens essa tarefa. Nós já vimos isso, né? São os missionários, né? Questão 623. Kardec pergunta: os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não têm se enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? As teorias falsas que nos conduzem em direção equivocada, errada, ele diz, não haverá entre esses que pretendem trazer benefício à humanidade homens que desviam os seus irmãos do entendimento, enganando por algumas vezes, se enganando ou enganando por algumas vezes. E ele diz, certamente hão dado causa a que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, pessoas inteligentes, inteligentíssimas, vamos dizer assim, mas sem a inspiração divina, né, que conseguem vislumbrar alguma coisa, mas não o todo e não corretamente, e que acabam criando tese, teoria, escola, né, que ao invés de dirigir na direção correta, acabam nos colocando em erro, né? Ele coloca, olha, não eram inspirados por Deus e ambiciosos que eram, certamente tomaram sobre si uma atribuição que não eram capazes, né? Tinham alguma inteligência, vislumbraram alguma coisa, mas não o todo, não entenderam corretamente, não apreenderam completamente, né, a verdade. Existem fragmentos da verdade, não a verdade consolidada.
seria aqueles sistemas que eu já me referi em outra oportunidade, o homem tentando entender as coisas e criando sistemas, né? São perfeitos até que em um determinado momento a gente se defronta com um fato que coloca o sistema em xeque, né? E o sistema rui porque não consegue, falha porque não consegue explicar o fenômeno. Então aquele sistema não é completo, não é a verdade, a tal ponto de explicar todos os fatos. É isso que ele coloca aqui. Esse homem de gênio, né, conseguiu ver um aspecto, não conseguiu ver a totalidade. Conseguiu ver um ou outro aspecto da verdade, não conseguiu apreendê-la como um todo, né? Ou porque não era inspirado por Deus, né? Ele diz, não eram inspirados por Deus, né? E por conta da sua ambição, sabedores que são criaturas inteligentes e conseguiram vislumbrar alguma coisa, né? Acabam criando sistemas falhos. Mas mesmo dentro dos sistemas falhos, existe algum pequeno aspecto de verdade. Desculpem. Questão 624. Kardec pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? E o orientador responde assim: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. E aí remata: impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Ou seja, vou começar pelo fim. Aquele que profetiza, fechar, tem que ter atos e palavras coerentes. Deve agir conforme prega. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Aqui o que ele coloca para nós é que o profeta é um homem de bem, né? Inspirado por Deus, facílimo de entender. Podeis reconhecê-lo por suas palavras e pelos seus atos, a coerência. Os profetas na antiguidade, né, e todos que estão escritos na Bíblia, que têm seus livros colocados na Bíblia, se forem lá, vão verificar que são seres, foram homens inspirados, né, que conseguiram extrair no seu tempo uma visão, a visão deles da verdade, né? Eu digo isso pelo seguinte, eu digo a visão deles, porque apesar de todas olharem, observarem o mesmo fato, elas relatam o mesmo fato de maneira diferente, vamos dizer, né? A gente encontra diferenças. Sem querer polemizar, mas os apóstolos de Jesus, né, os que escreveram a sua história aceitos pela Igreja Católica, os 4 evangelhos, eles viram o mesmo fato. Mas as narrativas são ligeiramente diferentes. Quando não são omissas. Um viu o fato e relatou, o outro viu o fato e não relatou. É disso que eu estou falando. Então, quando ele fala aqui que é um homem de bem inspirado por Deus, né, e que a gente pode reconhecer pela pregação, pelo que fala e pelo que faz, né, a gente tem que entender que todos, absolutamente todos, no seu tempo, né, vieram com a missão de trazer ao homem uma visão melhor da verdade, um entendimento maior da verdade, segundo as suas capacidades, as suas limitações, para fazer a humanidade progredir. É nesse sentido que a gente deve encarar o termo profeta, profecia, né? É alguém com a visão um pouco melhor, com um entendimento um pouco mais apurado, né,
que vai trazer para nós um entendimento melhor, mais abrangente, mais profundo da verdade que está colocada aí. Eu estou fazendo essa ênfase porque nós vamos entrar num terreno, né, que é o terreno da mediunidade, em que se confunde às vezes alguma coisa. Né? Muitos entendem, né, a mediunidade como uma profecia, e não é propriamente, não é. A mediunidade é uma ferramenta, né, para a gente receber a inspiração, para a gente poder ter acesso a uma visão que não é nossa, né, e transmitir. O profeta não, o profeta recebe a inspiração, ele compreende aquilo que está observando, vendo, né, e ele passa adiante, né, a sua visão, aquilo que ele conseguiu apreender, fazer a diferença. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual foi a criatura que Deus colocou à nossa frente e diz, olha, faz igual esse camarada aqui, que vocês estarão fazendo certo. Guia e modelo. Nosso orientador respondeu, Jesus. E aí Kardec tem um comentário embaixo. Ele coloca assim, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e que, por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Não, eu errei na pontuação. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Vou começar pelo final para voltar a Jesus, que é o mais interessante. Aqui ele está se reportando a questões anteriores, particularmente a 623, que se tratou de aqueles que, tentando ajudar, tentando colocar a sua visão incompleta, acabam desviando as pessoas da verdade. Ele diz, olha, existem esses casos, né? E no caso desses que ensinam falsos princípios, desviando o homem de sua finalidade, né? Isso acontece, via de regra, por desvio de caráter, de espiritual, né? Daquele que se arvorou na condição de condutor. Ali ele cita sentimentos demasiado terrenos, né? E confusão entre as regras que regem o espírito e as que regem a matéria. Ele cita mais um caso, e esse bem mais grave, os que apresentam como leis divinas leis humanas, né?
para servir aos seus interesses, às suas paixões e para dominar os homens. Nesse terreno a gente tem muito exemplo, né, de o que Jesus chamou de falsos profetas, né, que são aqueles camaradas que, falando em nome de Deus, né, apregoam coisas que não são de Deus. Voltando ao que interessa, que é o tipo mais perfeito a ser perseguido, um modelo para nós da humanidade, Jesus, eu gostaria de enfatizar. Ele diz assim: Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar, ou seja, nosso desenvolvimento atualmente, né, culminaria em sermos iguais a Jesus. Não diz que é completo, diz que culminaria, seria o ponto culminante do nosso desenvolvimento na Terra. Tá? E ele diz assim ainda: Deus nos oferece esse exemplo, esse perfeito modelo, né? E a doutrina que ele colocou é a expressão mais pura da lei divina. Aquilo que ele nos ensinou é a expressão mais pura da lei divina. Então, quando nós falamos que Jesus é nosso modelo, que é a nossa inspiração, e eu sempre falo isso nas minhas preces, né, quando eu o invoco, é nesse sentido, que é o guia a nos dirigir, a nos conduzir. É o modelo a ser perseguido, é agir como, né, é fazer igual. Então, é nesse sentido, né, que a gente deve entender Jesus. Guia e modelo. Né? É seguir os passos dele, é agir conforme ele fez. E isso nosso orientador é enfático. Ele diz simplesmente Jesus. Tá? Guia e modelo, Jesus. Questão 626. Pergunta Kardec. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? O orientador responde assim: já não dissemos que elas, as leis naturais, estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-la, hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi o homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. A pergunta foi só com Jesus que nós tivemos contato com a lei natural? Antes dele, como é que nós tínhamos esse conhecimento? E aí o nosso orientador volta a um conhecimento anterior. Né? Elas estão escritas por toda a natureza, elas estão aí à sua frente. E ele diz: todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Ou seja, quando você fala de um Sócrates, de um Platão, quando você fala de um Pitágoras, Newton, Kepler, Darwin, quando você fala desses camaradas, o que eles fizeram diferente de nós? Estudaram, se detiveram
para entender, questionaram, buscaram respostas. A lei estava exposta. Eles simplesmente buscaram seu entendimento. É isso que ele coloca. E ele coloca assim: estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Ou seja, é o homem inquieto à busca do entendimento da verdade, indo lá para tentar entender. Não foi Jesus que as trouxe. Ele deu para nós o entendimento dele. O entendimento dele acerca das leis divinas. Um outro iluminado qualquer que eu citei trouxe para nós o entendimento dele acerca daquilo que estava lá exposto. Né? E ele coloca assim: é também por isso, né? e também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Se pegarem as legislações, os costumes, ou as normas das diversas sociedades ditas civilizadas, vão encontrar pontos em comum. Né? Vão encontrar pontos em comum. O que significa isso? Todas elas conseguiram enxergar aquilo que é comum, que está aí exposto. A diferença aqui e acolá, em breve, vai ser eliminada, porque essa diferença de entendimento, né, é momentânea, da agora. Daqui a um pouquinho ali na frente, todos enxergarão sob a mesma perspectiva. Porque a verdade é única, é imutável. O olho de quem olha é que é diferente. O entendimento de quem questiona, de quem pesquisa, é que é diferente. Então ele diz, olha, as leis estão aí, escritas desde sempre. Elas são, como nós já vimos, eternas, imutáveis, universais. Né? Vocês é que passam por ela sem se aperceber. Aqueles que pararam para observar conseguiram entender. 627. Ele questiona assim. Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ora, se Jesus ensinou tudo, o que os espíritos estão fazendo aqui? Eles têm alguma coisa para acrescentar? Essa foi a questão que ele formulou. Aí o nosso orientador respondeu assim: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão, falando dele, Espírito, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade.
a pergunta de Kardec foi, olha, o que os espíritos têm a nos oferecer? E o nosso orientador, debaixo de uma abordagem ampla, bem rica, ele diz assim, olha, nós viemos aqui para explicar para vocês o que vocês não entenderam e o que vocês não fazem. Ele diz, faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todos, para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. Essa é a missão dos espíritos ao nosso lado. Esmiuçar, detalhar, tornar prática a aplicação da lei de Deus. Dizer, olha, nessa situação, o adequado é você observar esse aspecto. É quase que conduzir pela mão o que eles fazem conosco. Jesus explicou as coisas de forma genérica num tempo longínquo. E a gente vem repetindo o que Jesus ensinou, né, com um conhecimento muito maior, com um entendimento muito melhor, sem aprofundar, sem alargar, né, o horizonte daquele ensinamento. Então, os espíritos vieram ter conosco no sentido de nos ajudar a entender em profundidade, em amplitude maior, o ensinamento do Cristo. E mais que isso, fazer com que a gente pratique o ensinamento do Cristo, que é o mais importante, agir conforme o ensinamento do Cristo. E a última questão desse tema, conhecimento da lei divina, da lei natural. Questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Essa é a questão do Kardec. Lá na questão 619, o orientador já tinha dito, ela pode ser conhecida por todo mundo, mas nem todo mundo entende. Aqui Kardec manda mais ou menos na mesma direção. Por que ela não foi colocada ao alcance? Ao alcance ela está, o Espírito já disse. Né? Mas aí ele responde assim. Ele entendeu. Aqui o alcance que Kardec coloca não é à disposição, mas ao entendimento. Aí ele coloca assim. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. E ele prossegue. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada.
Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Kardec questionou por que a verdade não foi sempre perfeitamente entendida por todo mundo. Por que todos não a compreendem logo de uma vez? O nosso orientador começa dizendo assim, olha, importa que cada coisa venha a seu tempo. Né? Não há como você pular etapas ou entender alguma coisa mais avançada sem ter um fundamento. Essa é a colocação. E aí ele faz uma analogia muito bacana. Ele diz assim, a verdade é como a luz. Né? O homem precisa habituar-se à luz para não ficar cego. Se você acender uma luz muito forte em alguém que está no escuro, a primeira reação do olho é a cegueira, chama-se cegueira por fulguração. Ele não enxerga nada, com a luz estourando. À medida que o olho vai se acomodando, ele começa a enxergar. Ele faz essa analogia com a verdade. Ele diz, se eu expusesse a verdade completamente, vocês ficariam cegos, porque vocês não têm fundamento, vocês não têm como entender, como compreender. Falta para vocês a base, o alicerce, para vocês poderem ter uma compreensão geral. E aí ele se remonta a tempos antigos. Ele diz, olha, nunca foi como hoje. Hoje vocês têm um acesso enorme à informação. Jesus jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje são dadas. Ou seja, neste tempo vocês têm capacidade para receber instrução mais pormenorizada, mais instrutiva. E aí ele lembra dos médiuns antigos, que eram os sacerdotes, as pitonisas, né? Eram os médiuns antigos, que tinham a capacidade de capturar alguma fração, algum fragmento, algum pedaço da verdade, né? E exteriorizar aquilo. Obviamente, com as dificuldades que tinham, falha de entendimento, eles não conseguiam compreender o que eles viam. Né? Não vou entrar nesse exemplo que eu ia dar, porque não vai dar certo. Mas assim, na antiguidade, sacerdotes, pitonisas, oráculos não eram mais do que médiums, né, que conseguiam ver alguma coisa, mas não conseguiam traduzir perfeitamente o que viam. Dá para os meus irmãos entenderem? É essa a figura que ele coloca aqui. E aquilo era um mistério, porque aquelas pessoas tinham essa capacidade de percepção. E eles não diziam aos outros, né, o que eles tinham, porque aquilo era um mistério. Era um poder que os colocava em evidência e muitas vezes que lhes permitia dominação. Mas lá, naquelas verdades esparsas, naqueles quadros isolados, sem nenhuma conexão, existia fragmento da verdade. Não era uma coisa desprovida de verdade. Mas ele diz, hoje vocês têm capacidade para receber comunicação melhor. Hoje. Amanhã, melhor ainda. Porque nós vamos num crescendo de conhecimento, de amadurecimento, né, de melhoria moral. Os gregos, né, chamavam a verdade de aletheia. Aletheia é uma palavra que significa o que se manifesta aos olhos, do corpo e do espírito. É a manifestação do que existe tal como é. Então a verdade é isso. Você abre o olho, dá de cara com a verdade. Você nem sempre sabe explicar o que você está vendo. Mas aquilo é a verdade. Né? É o fato, tal qual é. Né? A dificuldade para explicar não muda a verdade. Né? E é o que ele coloca aqui. Quando Kardec pergunta por que a gente não tem a compreensão completa da verdade, alcance
para toda a gente, ele diz, olha, cada coisa no seu tempo. Né? Se você se deparasse com a verdade, como você se depara, você olha, sem fundamento, você não vai entender. Nós olhamos para ela, não temos fundamento, não conseguimos entender. Ela está escondida, não está, está na sua frente, mas você não consegue entender. A analogia com a luz é perfeita. Né? Saindo da escuridão para a claridade, a primeira coisa que nos acontece é a cegueira. A gente não enxerga. O olho tem que se acomodar com a nova condição de claridade para poder distinguir as formas. A verdade é igualzinha. Está à nossa frente, mas nós somos cegos. A gente não consegue entender. Jesus dizia, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Né? O fato de eu ter um ouvido não significa que eu compreenda. O fato de eu ter um olho não significa que eu compreenda. É essa a figura que está colocada aqui. Encerrando, o conhecimento da verdade é acessível para todos porque está aí. É só uma questão da gente se dedicar, ter curiosidade e pesquisar, ir atrás, né? Tentar entender. Ela está arquivada não na biblioteca, mas na nossa consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. Né? E por fim, existem os encarnados entre nós com a atribuição de nos auxiliarem a encontrar a lei de Deus, a verdade. E existem nossos amigos espirituais, né? Velando por nós o tempo todo, nos lembrando da verdade. Né? Nós encerramos então essa nossa participação de hoje, 52 minutos. Agradecendo novamente a Deus a oportunidade do estudo, nos detemos para ler, refletir, buscar entendimento. E agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia e a orientação que nos deram ao pensamento. Rogando ao Mestre, nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que a gente tenha clareza em identificar objetivos e caminhos. E que o Mestre continue nos infundindo muita força moral, para que a gente, enfim, consiga agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.